Cara, faz de novo. Eu achei que ia parar e ia voltar pra não... Fala, galera, tudo bem? Começando aqui mais um Além do Trampo. Hoje eu tô com um ídolo que virou meu amigo. Tô aqui com a Carolzinha, Oiê, que vai fazer essa pessoal. entrevista com a gente. Eu tô muito comportado. Estou aqui com o Douradinho, Vitor Dourado. Como é que você está, meu querido? Tudo ótimo, Chico. Tudo obrigado ótimo? por me receber. Cara, obrigado Obrigada, também. eu que agradeço. Muito feliz. por ter Finalmente deu vindo. certo, né? Finalmente as deu agendas certo. bateram. A gente tentou muito marcar aqui, mas as agendas estavam muito complicadas, não é? Somos Sim. todos muito compromissados. É, porque Douradinho tem um império das próteses. Nós vamos falar sobre isso Vamos hoje. falar sobre isso. Cara, todo episódio tem um tema. Tá. Todo episódio tem um tema. Quando a gente chamou a Babi aqui, o tema era disciplina. Quando a gente chamou a Mica, o tema era Páscoa. Às vezes foge um pouco do tema. Quando a gente chamou a Mica, acabou falando muito de transição de carreira, foi super legal. Quando o Mas, seu TDA bate muito forte, a gente quando o acaba meu TDA bate forte, fugindo do tema também. a gente vai para qualquer galáxia que você quiser. É sempre Tá muito bom. Mas eu vou respeitar o tempo. Mas temos o tema que é superação e como a gente pode lidar com as adversidades da vida e transformar. Olha que frase nova que eu vou falar deste limão uma limonada, cara. Eu acho que Vitor Dourado é o tema, É o tema. porque a história toda traduz. História boa, né? Boa. Cara, a gente é muito seu fã, de verdade. Porque você é um cara fodão Obrigado, e você Chico. realmente transformou uma grande merda numa coisa muito boa e você vive de um jeito muito bonito. Sim. Conta pra nós o que rolou. Obrigado de novo por Imagina. me receber. Estou muito feliz. O que você falou, né? Antes de convidado, nós somos amigos, então sempre fico muito feliz de poder contribuir um pouco, né? Eu acho que poder dar essa força para os amigos sempre é uma coisa muito legal e receber também, né? Como sempre a gente está em troca. Eu sou o Vitor, né? Eu sofri um acidente aos meus 16 anos em uma cidade do norte de Minas, bem longe de São Paulo, se chama Montes Claros. E eu tinha um dia a dia comum, uma vida muito comum de um jovem, né? Minha mãe pedagoga, meu pai agricultor ali. Então, assim, sem muita expectativa de vida, mas a gente era regido por coisas que eu acho que cada ser humano precisa, né? Muito amor, educação, né? Às vezes todo mundo fala, minha infância foi difícil. Difícil talvez no quesito financeiro, mas, né, meus pais, eles sempre estavam ali contribuindo o que faltava, sobrava dessa parte, né? Então, muita educação, muito respeito dentro de casa, e isso é uma coisa que eu conservo muito até hoje. E eu sempre fui um jovem, né? Gostava muito de rua, como eu acho que todo jovem, de cidade menor, de interior. Acho que é a única coisa que tem pra gente fazer, né? Ir Um pra jovem rua. baladeiro de Montes Claros. E em uma dessas baladas aí, né, aos 16 anos, eu peguei carona com um desconhecido e ele correu bastante, em alta velocidade, e ele bateu contra um poste de luz. Eu perdi minhas duas pernas nesse acidente, né? A primeira perna, né, eu perdi ali na hora mesmo. A gente ficou uma semana ali tentando resolver, né, a perna, enfim, para ver se salvava. Não deu certo, eu fiquei hospitalizado um total de 40 dias. E foi, né, eu falo que foram 40 dias que pareceu 3 anos ali dentro, né, porque todos os dias era uma coisa nova, né. Eu perdi minhas duas pernas e no outro dia Você já estava sem uma. eu já estava sem uma, né. A minha primeira semana eu não lembro muito bem, porque eu fiquei dopado, sentia Sim. muita dor. Sim. Eles tentaram fazer várias reconstituições. Você lembra do acidente, por exemplo? Chico, não, eu lembro de flashes, assim. Cara, eu lembro eu entrando dentro do carro. Eu lembro o cara, ele estacionou o carro para abastecer antes da gente sair. E eu lembro de uma fração muito pequena também, eu entrando dentro da ambulância, só. Já, assim, na maca. Só lembro dessas Depois a três gente coisas. vai pôr, na hora que a gente colocar algum corte, alguma coisa, a foto desse acidente, porque é muito Sim. impressionante. Na verdade, você tá aqui, né, inteirão, Sim. Sem falando dúvidas. com a gente, É. porque o carro virou uma paçoca, né? Eram 7 pessoas, 2 morreram. Então, Eram assim, 7 pessoas. Eram 7 pessoas. Olha, não sabia dessa parte. Eram Bastante. seus amigos que faleceram? Eram todos amigos, só o motorista que não. Que A- não. A, pessoa principal para ser meu amigo não era meu amigo. Sim. Mas assim, né, o além, Deus, enfim, sabe de todas as coisas. E eu acho que Sim. a E- Bárbara até brincou essa semana comigo. Ela falou assim, se fosse para você pedir qualquer coisa, o que você pediria? Eu falei, nada. Ela falou, mas nem as pernas? Eu falei, não. Ela falou, eu duvido. Eu falei, não, eu não queria, Sim. não quero. Não, se fosse falar, toma. Talvez sua vida fosse pro lado que não fosse melhor do que foi, né? Cara, eu não sei, assim, sabe, não o que dá. seria da minha vida, mas eu sou muito satisfeito e grato com a vida que eu tenho hoje. Então, Sim. pra mim tá tudo bem. Mas me conta aqui, você tinha 16 anos, você ainda não estava bem resolvido com essas coisas.
Ou rapidinho você já ficou... Ninguém fica, né? Sim, como é que é esse processo? Tipo, você acorda e aí você vai ganhando consciência, que você já tá menos dopado e tal, e você, caralho, perdi a perna. Eu acho que hoje, né, eu trabalho com isso. Depois a gente vai falar da protéticas e tudo. Mas eu acho que cada pessoa tem sua curva de consciência. Tem pessoas... É igual luto. Tem gente que supera rápido, tem gente que demora mais tempo, né? Tem gente que fala que superou e você, numa conversa, vê que não superou aquilo. Então, cada pessoa tem um processo, né? O meu processo, ele não foi difícil porque... Ele foi difícil porque eu tinha minha família, ele não foi difícil porque eu tinha minha família também. Por quê? Como assim? Eu acho que eu vi meus pais e minha família num processo tão doloroso, tão difícil, que eu ficava, caramba, eu tenho que pelo menos achar que tá tudo bem, né? Porque senão vai piorar muito mais. Ser forte ali também, né? E assim, eu acho que as coisas aconteceram de uma forma muito natural. Nada foi intuitivo. Eu não pensei para agir dessa forma, sabe? Eu acho que os dias foram passando e aí eu fui entendendo. E aí tudo novo, né, cara? Perdeu as 2 pernas, tá? A primeira semana eu não lembro, mas depois chegou, sei lá, o primeiro banho. E aí, como é que eu vou tomar banho? Né? Chegou o primeiro escovar dentes, né? Chegou o primeiro dia de ir para casa. Primeiro dia em casa, como é que vai ser, né? E nem eu falo que quando uma pessoa tem uma amputação, a família inteira tem essa amputação também. Por quê? Você mexe com a logística da casa. Sim. Das pessoas que estão com você, né? Então, poxa, vai tomar banho em casa. Puta, não adaptou direito tal coisa. Aí já vira aquele constrangimento. Tem uma história até muito engraçada, né? Eu cheguei em casa, 3 dias assim, mais ou menos depois, meu pai foi me levar na porta, né, de casa pra ver a rua, tal. Desapareceu um pouco. Ficava muito dentro de casa. E ele me derrubou, cara. E aí? Ele foi me colocar pra fora e não entendia muito bem. Me fez igual um saco de lixo, assim, na cadeira. E aí? Eu caí pra frente. E aí, muito constrangimento e tudo, né? Meu pai... sem saber o que fazer ali naquele momento. Mas aí eu acho que a gente foi aprendendo um com os outros ali, sabe? E hoje eu olho para trás e falo, caramba, foi um momento muito bom, né? Porque a gente se deu a oportunidade de ficar mais unido, né? Sim. Todo mundo tem uma tretinha ali com o pai, com mãe, com o irmão. Sim. Então foi um momento de muita união, sabe? Por isso que eu falo assim que tem até uma palestra muito legal do Steve Jobs que ele fala isso, né? O tempo vai passando e a gente vai olhando para trás e vai entendendo por que cada coisa foi acontecendo, né? Até chegar o dia de hoje, você fala, caramba, ainda bem que tudo isso veio acontecendo para acontecer o que está acontecendo agora, né? Então é nisso que eu tento me apegar muito, assim, sabe? Sim. Nessa logística do tempo, de como as coisas foram acontecendo, principalmente as coisas ruins, mas que hoje eu falo, caramba, foi necessário, eu me tornei a pessoa que eu sou graças a isso. Você passa por um processo tipo quando a gente tem um término, uma coisa muito assim, tipo, primeiro uma negação, depois um... Tem etapas assim normalmente? Cara, repito, cada pessoa tem um processo, Vai de um jeito. né? Quando eu vou avaliar um paciente, por exemplo, eu acho que isso é até uma forma da gente vender mais próteses, né? Porque a família às vezes chega, ele não quer usar bermuda, só quer usar calça, né? E eu falo, mas tá tudo bem, né? Sim. Ele que entende. A prótese é uma extensão do nosso corpo. Então, para muitas pessoas, é igual estar pelado. Sim. Então, cada pessoa tem um processo de entendimento ali. Tem uma curva, né? Sim. De entendimento mesmo. Eu não consigo te falar uma fórmula. Para mim, foi um processo muito natural. Né? Depois do meu acidente, eu não usei calça. Assim, eu usava calça muito pontual. Por quê? Dava muito trabalho e tudo. Então, eu sempre pensei muito, olha, eu preciso ser funcional. O visual não me importa tanto, né? Sim. E aí, foi nisso que eu me apeguei, assim, né? Então, cada pessoa tem um processo. É muito difícil, sabe? É muito subjetivo eu falar, é assim. Quando você foi para casa, você já tinha passado pelas 2 amputações, né? Já. E já tinha passado mais ou menos um mês, 40 dias. Já, isso. Tá. E aí me conta uma coisa, você era muito novinho ainda, né? Tipo, você não tinha uma clareza, pô, imagina que você não tinha nenhum propósito que você tem hoje de vida, que você foi formando. Zero. Como que o seu acidente foi te moldando para as coisas que você foi desenvolvendo depois? De começar a entrar no esporte e de começar a trabalhar o seu corpo como uma forma de... Que você tenta muito se superar o tempo todo, né? Sim. E, tipo, tirar as limitações que o acidente te trouxe, de certa forma. Sim. É isso? É isso, assim, hoje, essa questão de superar, né, deixa de ser uma questão de superar para uma questão de qualidade de vida, né? Sim. A partir do momento que eu treino todos os dias, eu me cuido todos os dias, eu tô aumentando minha longevidade com prótese. Porque pensa, né? Eu
amputei, fui numa cadeira de rodas, depois eu fui para um andador, para uma muleta. Eu ia perguntar também como foi esse processo até chegar nas próteses. Isso. O meu foi bem peculiar. Uhum. Eu vou tentar ir aqui. Tá, não, tranquilo. A minha velhice vai ser o contrário. Eu vou ficar numa muleta, um andador, uma cadeira de rodas. A Bárbara vai ter que ficar me empurrando de cadeira de rodas. Por isso que eu falo para ela já tá bem ciente disso. treina perna e braço para me empurrar. Então, assim, hoje não é só uma questão de se superar, é uma questão de qualidade de vida. Cara, pensa, eu fico em cima de 2 negócios o dia inteiro. Eu acordo 4 horas da manhã, vou dormir 9. E esse meu dia é bem puxado, sabe? Então, mas voltando ao que você falou, que eu já esqueci, que você me perguntou. Não, tá, como foi o processo? Esse processo de adaptação e de você construindo esses propósitos. Porque, de repente, você começou a ir muito pro esporte também, que você sempre gostou, mas não era tanto, né? Cara, eu na verdade, eu não gostava tanto de esporte, né? E eu comecei no que eu mais não odiava, que era a natação. Uhum. Por quê? Porque natação, primeiro, eu não sabia nadar, nunca nadei, né? Assim, sabia nadar, mas não nadar. Sim. Eu treinava com o time de ponta da minha cidade, então eu sempre tomava um cacete. E eu tava lá sem as 2 pernas e os caras lá sem deficiência nenhuma. Então eu odiava aquilo ali. O esporte, ele entrou na minha vida muito mais como um processo de buscar algo. Porque pensa, cara, eu não venho de uma família com uma condição ótima, né? Para falar, ó, tá garantido esse futuro, isso, isso e isso. Então a gente teve que meio que correr atrás ali. E tudo bem, assim, sabe? Eu não acho que isso, como eu falei lá atrás, meus pais deram até mais do que eu acho que eles poderiam. Eu estava em uma cidade que não tinha muita perspectiva. Eu olhava pro meu lado e falava, cara, meus amigos... Então, o que eu pensei? Falei, cara, eu vou me apegar no esporte. E tem um fator muito peculiar aí no meio, que quando a gente foi comprar próteses, meus pais não tinham dinheiro para comprar prótese, porque é um item caro. Sim. E eu tinha que conseguir, de alguma forma, aquilo. Então, minha cabeça somou aquilo, né? Falei, cara, Quanto custa uma prótese normal, assim? Tipo, não é nem das piores, nem das tops, assim. Varia muito, mas uma prótese para mim hoje, assim, uma média ali, uns 27, 35 mil reais, mais ou menos cada uma. Cada uma? Tá. Uma intermediária, nem algo muito simples. E elas nem duram algo para avançado. sempre, assim? Não? Tem um processo de manutenção, né? Assim, a parte de acessórios que são silicones, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, o paciente gasta ali uma média de 6 mil reais. Tá. De 6 até uns 10 mil reais. Aí os encaixes, uns 4 anos, mais uns 15 mil reais. Aí os pés duram mais, uns 8 anos, que é o maior valor, né? Mas aí, assim, enfim, tem outros tipos de amputação também, tô falando como a minha. Como se fosse a sua. Então, eu acho que eu comecei a unir mais as coisas ali, né? Você viu uma oportunidade também de ter próteses e... Porque eu não tinha, e aí, assim, eu dependia do SUS. E o SUS não é ruim, mas quando a gente tá falando de prótese, não tem recurso. Sim. E isso era meio desesperador pra mim. Eu falava, cara, fudeu. Eu vou ficar aqui numa cadeira de rodas, e aí? E eu sempre fui péssimo aluno, então era burro. Fudeu, assim, o que vai ser da minha vida? Sem as 2 pernas, eu não tenho prótese, meus pais não vão conseguir esse valor. E aí? O que mais te incomodava era, tipo, a falta de autonomia mesmo, tipo, depender dos outros? Ou era essa perspectiva nova de vida de Acho talvez... que medo do futuro. Medo do futuro, tipo assim, cara, como é que eu vou trabalhar, fazer minha carreira, fazer as coisas? Porra, meus 3 irmãos, super estudiosos, né? Os 2 já estavam fazendo mestrado, um já estava ali na cabeça falando, não, eu quero fazer doutorado e tal. Então, minha família sempre foi muito acadêmica, assim, meus irmãos. Então, era desesperador. Eu falava, velho, o que vai ser da minha vida? E você é o mais novo? Eu sou o mais novo. E aí, eles já estavam mais engatilhados e mais para esse lado acadêmico que você não se encaixava também, né? Porque poderia ser uma carreira para você, mas você não se via naquilo. Eu acho que já estava muito tarde também, sabe? Tá. Assim, claro que isso também poderia ter sido um clique para falar, não, então eu vou estudar muito, né? Correr Mas mais eu já tinha atrás, 16, 17 agora... anos. Então, assim, cara, eu realmente teria que estudar muito. Não era uma aptidão também, talvez, né? 0, né? Então, era meio desesperador, assim, eu tinha muito medo do futuro. Cara, como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Tá. E aí foi quando eu engrenei no esporte. Aí eu comecei com a natação. Encontrei uma professora no corredor da escola ali. Ela falou, não, vamos, você tem super... Eu falei, caramba, eu devo ser bom nisso, né? Primeiro dia ela teve que me pegar no colo, porque eu não conseguia nadar.
pensa num negócio constrangedor. E depois disso eu comecei. Eu fui pro vôlei. Então, tudo que tinha, assim, de esporte, eu tentava ir. E os meus pais sempre ali me apoiando. Não, é isso que você quer, é isso que você quer fazer, é isso que você quer pra sua Mas vida. você tinha a intenção de se tornar um profissional, Sim, assim? Tá. Sim. Aí, nesse segundo estágio, foi quando eu comecei a tomar gosto. Né? E eu falei, cara, então talvez isso aqui seja meu futuro mesmo. Né? Talvez isso aqui seja algo que vai me tirar daqui. Porque o atleta, você vê que ele não... O primeiro momento dele, ele não está focado tanto em ganhar dinheiro. Ele está focado em sair de onde ele está. Sim. E eu falo para todo mundo, a melhor forma de você se desenvolver é isso, cara. Saia do ambiente que você tá, que você nasceu ali, né? Se Sim. possível, da cidade de São Paulo, não, né? Mas quando é de cidade pequena... Porque, cara, cidade pequena, quem tem muito, e quem não tem nada, não tem nada, né? Conheci o esporte, tudo, e aí chegou um momento que eu falei, cara, o esporte não é pra mim. Porque, né, tinha muito gasto. Eu, nessa época, eu já tinha conseguido mais ou menos ali um pouco de prótese, então meu objetivo estava concluído. Sim. Só que chegou um momento que eu falei, cara, e dinheiro, né? Eu concluí tudo, mas eu esqueci desse quesito. Como é que eu vou viver agora? Como é que eu pago conta? E aí foi onde eu dei um tempo ali. Eu não falo que eu desisti, mas eu dei um tempo do esporte na minha vida. Entendi. E aí, como é que você foi? Que depois você foi pro fisiculturismo também, né? É verdade, eu esqueci. Gente, pesquisem pelo Dourado Bombado. É lindo. Conta pra nós. Hoje não dá pra saber se tá de frente ou se tá de lado. Ai. Não, é muito legal, porque, pô, deve ser um desafio gigante também, né? Porque quando você era um Sim. atleta de fisiculturismo, você estava competindo com atletas Isso. que não tinham restrições. É errado falar atletas normais, né? Como é que é o jeito certo de não. falar? Pra mim, se for pra mim, Tá, mas pra não ofender ninguém. eu aqui. falaria o jeito... Não tem deficiência? Não deficiente. Alguém que não tenha deficiência, né? É. Então, pô, é meio foda, né? Porque você tem uma restrição gigante e tá competindo com a galera que tá lá, tipo, De boa. de boa. Assim, o fisiculturismo, né, foi onde eu fui treinar em uma academia e conheci um cara que era fisiculturista, o único fisiculturista da época, assim, da minha cidade. Infelizmente, né, felizmente ele se tornou meu melhor amigo. Infelizmente ele perdeu a perna também, há 3 anos atrás. E mais infelizmente ainda ele se suicidou há 1 ano. Então, assim, são coisas, né, que seu melhor amigo... Você acha que isso pode acontecer com todo mundo, menos com seu melhor amigo, né? E acontecer E algo o dele desse também tipo. foi um acidente de carro? O dele foi um acidente de moto. Mas assim, fez muita história no fisiculturismo. Todos os campeonatos que ele competiu, ele ganhou ouro, assim. Então era um cara fora da curva. Fez muita história, né? E aí eu conheci ele falou, cara, por que você não vai pro fisiculturismo, né? Poxa, você é muito determinado e tal. E logo de cara eu comecei a ganhar patrocínio no fisiculturismo. Eu fui o primeiro atleta de uma marca muito famosa na época e tal, assim, patrocinado. Max. Sou muito maromba, velho. Fala. E aí... Então, assim, eu comecei a ver retorno naquilo ali, porque até então não tinha tido nenhum retorno, não retorno, mas um incentivo. Então, eu ganhava uma paulada de suplemento, eu vendia, fazia dinheiro. Que era um trabalho mesmo, que você podia viver daquilo. Minha profissão, isso. Né? Só que, assim, cara, não é uma vida... É muito desgastante. Né? Desgastante, né? Você entra em um pico de estresse muito grande, né? Todo mundo sabe, acaba usando muita droga, quando eu falei anabolizante. Bomba pra caramba. Isso, então eu super novo, né? Tô careca por causa disso. Você tinha quantos anos, Dourado? Eu tinha 18, 17 anos. Depois, foi muito rápido. Assim. Tudo isso que aconteceu foi muito rápido. É que dos esportes que a gente conhece, talvez seja o esporte menos saudável do mundo, né? Fisiculturismo, porque você usa tanta bomba que, tipo assim, você destrói seu corpo. Nenhum esporte de alto rendimento é saudável. Sim. Mas aí você junta a parte de não do ser alto saudável. rendimento, com o desgaste que já teria, né? Cara, mais então, a assim, bomba. E a bomba tem um negócio mental também, né? Que tem coisa que você usa que... É o mais difícil, eu acho. Né? É o mais complexo. Foi isso que te afastou desse esporte depois? Quando a gente tava conversando, você falou que tipo, se desgastava muito com os ciclos que tinha que fazer para as competições, né? É porque, assim, eu sempre fui muito... Não imediatista, mas eu sempre tentei ver as coisas de uma forma mais rápida. E eu comecei a entender que ali também eu não ia sair daquilo ali. Sim. Né? E eu falei, caramba, eu não vou sair disso, então eu não quero ficar mais nisso.
Você Sim. ficou quanto tempo no Há fisiculturismo? uns 3 anos. Ah, bastante até. Foi o que eu mais fiquei, né? E aí, durante esse tempo, eu fazia as outras modalidades, mas nunca cheguei no alto rendimento, porque alto rendimento, no esporte mesmo, você tem antidoping. Você não pode ir para esse caminho, né? Sim. Então, eu ficava ali e era o que estava me trazendo retorno e eu gostava bastante, né? E eu era bem reconhecido por isso também. Só que foi chegando esse momento, sabe? De, caramba, isso aqui, não vou sair daqui. Eu tô patinando, já são 2 anos, 3 anos, e eu não consigo sair daqui. E aí foi quando eu pensei, cara, eu tenho que sair disso e comecei a trabalhar na época com vendas. E eu tinha um amigo, a gente rodava assim, cara, 10.000 km por mês. E aí começou a não... Venda de quê? De cosméticos, nada Venda a de ver, né? cosmético. Isso Mas você tava em Montes Claros ainda, morava lá. Tava em Montes Claros ainda, tava. Uhum. Aí depois dessa época, eu comecei a viajar muito. E, cara, assim, eu comecei a ganhar dinheiro muito rápido com isso, né? E era muito desgastante e tal. Aí começou a não casar com o fisiculturismo, não dava, mas eu comecei a, né? Ganhar dinheiro de Ganhar verdade com trabalho dinheiro, pela primeira exato. vez, assim. E aí chegou um momento também que, enfim, né? Eu acho que a falta de maturidade para lidar com dinheiro, a empresa foi quebrando, eu fui quebrando junto e não deu certo. Sim. E eu voltei a morar em Montes Claros, no estágio 0, da mesma forma. Mas, assim, nessa época eu já tinha uma prótese legal, né? Minha vida já estava um pouco mais Já tá mais encaminhada. maduro, assim, né? Eu acho que maduro não é a palavra. É o quê? Eu estava mais vivido, se eu puder dizer. Mas maduro ainda não, assim. Eu ainda era muito imaturo para muitas coisas, assim, da vida, eu acho. E aí, assim, né, você perdeu as 2 pernas, você passou por tudo aquilo, você se tornou atleta, você começou a ganhar um dinheiro, né? É o momento que sua família começa a colocar uma capa de super-homem em você, Sim. né? E aí você voltar para estágio 0 é muito constrangedor, Sim. né? Mas eu voltei, aí eu morei em Montes Claros mais 1 ano, mais ou menos, né? E assim, esse eu acho que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque, cara, eu ficava desesperado, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, era basicamente o Vitor de 4 anos atrás, 5 anos atrás, que tinha muito medo do futuro, né? E aí foi onde a prótese entrou na minha vida. Eu recebi um convite para vir para São Paulo em uma feira de próteses. E chegou aqui um cara me fez um convite, falou, cara, olha, eu tô para abrir uma clínica e eu acho que você, pelo processo que eu já tinha ali, né, eu liderava um time, tá? Ele falou, acho que você tem um processo de gestão bom, você não quer vir me ajudar a fazer isso? Falei, cara, eu posso vir amanhã? Isso era sábado. Eu já queria ficar aqui. Ele falou, não, vai em Montes Claros, o tempo que você precisar e aí você volta. Eu falei, não, então segunda-feira eu tô aqui. Boa. Você já estava esperando por algo assim. Era Cara, o que você queria ouvir. Assim. Eu não tava esperando. Não, mas... esperando assim, já era uma coisa que você desejaria ter ouvido ali. Sim, eu falei, não, nem perguntei quanto eu ia ganhar, como seria, onde eu ia morar. Foi assim que eu morei no estoque. Sim. Eu peguei um ônibus no mesmo dia, fui para Montes Claros, cheguei lá, falei, mãe, olha, aconteceu isso, eu preciso voltar. E eu preciso voltar hoje. Sim. Peguei o que dava, coloquei na mala, peguei outro ônibus e vim para cá. 16 horas. Para ir, 16 para voltar. E como é que foi esse recomeço aí? Que agora você estava numa área que é a que você está ainda, que está voando aí. Sim. Mas como é que foi nesse começo a adaptação com as próteses? E qual que era a sua função? Cara, nessa época... Já era Protetics? Não. Era outra empresa? Era outro, não posso falar que hoje é meu concorrente. Aí, ó. A gente gosta da Protetics, é a nossa empresa. E aí? Cara, foi um desafio muito grande, porque eu precisava me provar muito ali, né? E assim, o que o cara achava que eu não era. Mas eu também não ia falar que eu não era. Sim. Né? Porque ele tava na cabeça que eu era um super gestor e tal. E o cara não era, assim, eu sabia vender. Só isso. E não tem nada a ver se vender um cosmético com... E aí foi um desafio muito grande, né? Porque é uma área que, por mais que eu viva, né? Eu uso prótese e tudo, eu não entendo disso. Sim. Então... Nos primeiros dias eu lembro, eu falei, cara, você tem catálogo físico? Ele falou, tem. Eu falei, me dá que eu vou entender disso. E logo assim eu já estava entendendo muito bem, né? Você já tinha um conhecimento prévio de vários tipos de prótese e era uma linguagem fácil para você? Ou você meio que dominava as que você usava, mas tipo não entendia tanto
a gama toda que tinha por trás desse negócio e tudo. É isso. Eu entendia sobre o que eu usava, mas, cara, é igual você, sei lá, entender de iPhone. Tá, mas, né, 80% da população usa Android. E aí, como é que vai Sim, funcionar isso? Então, assim, o tempo que eu trabalhava muito. O tempo que eu não dava para trabalhar, eu estudava bastante ali. Então, eu fui juntando essas duas coisas, aí comecei a entender de parte tributária, comecei a entender um pouco mais sobre gestão. sim. E aí as coisas foram desenvolvendo. Isso se passou uns 3, 4 meses, né? Eu morava de favor lá numa casa que ele tinha lá, então morava eu e mais uma galera. E aí chegou a clínica de São Paulo, tava para abrir e não abria, né? E eu falei, cara, eu vou morar lá, pode? Ele falou, pode. E aí eu vim morar em São Paulo e fiquei morando lá durante 6 Na meses clínica. na clínica. E aí você tinha esse contato direto com a galera que era recém-amputada. Tinha sim. Na verdade, eu comecei a gestar a clínica, tomou uma proporção grande, né? De uma forma que, assim, 3 meses a gente já conseguiu montar um negócio muito saudável. Então, eu comecei a ter muita autonomia dentro do grupo que ele tinha. Sim, Então, eu entendia de ponta a ponta e eu tinha muito contato com o paciente, né? E aí foi ali que eu comecei a entender, cara, eu sou bom nisso. Sabe? Além de ser bom nisso, eu gosto de fazer isso. E além de ser bom e gostar, isso pode ser o futuro da minha vida. Então eu fiquei ali, né? Eu trabalhava como se fosse para mim, aquilo lá. Cara, eu abria, fechava, trabalhava sábado, domingo, viajava, né? E ali, né, eu comecei a entender. Falei, cara, eu quero isso aqui para minha vida mesmo. Eu gosto disso aqui, sim. né? É um trabalho como qualquer outro, é exaustivo, cara, estressante, Empresa, né? né? Normal. Mas o que que eu pensei? Eu falei, cara, se eu sair daqui um dia, eu vou ser um profissional muito bem, eu vou ser pronto, sabe? E era até assim constrangedor, porque a galera ficava, cara, mas você é funcionário, pra que que você tá, né, nesse empenho todo, tal? Isso aqui não vai ser seu, por mais que existiam promessas assim. Mas eu sempre pensava, falava, cara, isso aqui é uma oportunidade que eu vou me tornar um bom profissional nisso. E eu não pensava em ter nada, né? Eu falava, se um dia eu sair daqui, eu vou ser cogitado no mercado. Então, eu tô cada dia mais deixando o meu passe maior. E, e aí foi indo, cara. Eu trabalhei lá durante, acho que 3 anos, mais ou menos. Só que chegou um momento que a gente começou a ficar muito desalinhado, né? Porque, cara, quando você trabalha em qualquer área, né? Eu acho que nada supera você ser uma pessoa transparente. Só que assim, cara, quando você trabalha com prótese, é meio foda. Por quê? A pessoa, ela amputou. Tem gente que tá lutando contra isso tem 8 anos. Tem gente que chega lá e fala assim, cara, ó, em 2 anos eu fiz 18 cirurgias. Eu vivo no hospital. E aí essa pessoa já gastou dinheiro, muitas vezes já separou. Porque você se torna insuportável, né? Você convive com dor. É um gasto muito alto. Então, assim, puta, quando o paciente chega na minha mão, ele tem que estar leve ali, sabe? Dali pra frente tem que ser uma coisa mais tranquila. E aí eu comecei a entender que, cara, ali não era legal, sabe? Assim, ali era um negócio de grana. Sim. De Então, vender assim, prótese. de vender prótese e vender. E assim, você chega aqui, você precisa de uma prótese de 20 mil, eu vou te vender uma de 50 porque eu sei que você tem condições. E pra você é 50, pro cara é 30. Mas como você chegou aqui, você fala bem, você tá bem vestido, você tá com um Sim. carro legal, pra você é 50. E assim, pensa. Não era exatamente a necessidade da pessoa, o Sério. melhor fit ali, né? Cara, pensa, você é pai, você tem um filho que amputou. Você vai vender carro, você vai vender Sim. casa, você vai dar um jeito. Você não quer saber, né? Então isso foi me distanciando. E eu falei, cara, eu acho que isso aqui eu não gosto disso aqui. E aí, um dia, numa sexta-feira, eu fui trabalhar e eu tava assim já, eu falei, cara, eu saio dessa porra. Aí fiz 2 ligações, falei, ó, posso ir, não posso falar a cidade, mas posso ir na sua cidade, 150 quilômetros pra gente conversar? Ah, pode. Em respeito também, né? Saí de São Paulo, fui lá, falei, cara, eu tô saindo por causa disso, não quero nada. Saí com a mão na frente e outra atrás, não precisa me dar nada de dinheiro. O que eu entendi? Falei, cara, de onde eu saí Sim. pra cá, eu saí do -1, eu tô no 0 agora.
Já evoluiu, né? Já evoluí, eu consigo alguma coisa depois. E aí eu fui trabalhar com seguro, nada a ver, mas foi o que apareceu na época. Mas quando você trabalhou com seguro, você já sabia que não ia ser aquilo. Tipo, era só um caminho para Cara, você fazer o que você era... não, eu achava que seria aquilo. É? Porque o seguro ele é algo rentável também, Sim. né? E é nobre trabalhar com seguro de vida, né? Quando você vai olhar o negócio que está por trás, eu tinha um mentor que ele era um cara excepcional, ele é, né? Não morreu? Ele é um cara excepcional, assim. Então eu gostava muito dali. Só que era uma área que eu não gostava, assim, cara, né? É um negócio muito forçado. Você, porra, você sempre tem que estar com um terno caro, né? Sua caneta tem que ser a caneta mais cara que tem. O seu relógio não pode ser qualquer relógio. E aí você vai convivendo dentro de um ambiente que não tava legal aquilo Cansa ali. isso também, né? Não... É como se não fosse você ali, né? É. É isso que eu personagem, sentia. né? Exatamente. Eu sou um personagem aqui dentro. E aí, assim, cara, foi, sabe, me chateando, me chateando. Eu tenho um amigo que ele sempre ficava, vamos abrir um negócio, vamos abrir um negócio, vamos abrir um negócio. E na época ele tinha recebido, ele é construtor, ele tinha recebido toda a parte de projetos da Velocity. E aí ele falou, cara, vamos abrir uma coisa igual? Eu falei, vamos. Não é o que eu quero, mas pelo menos isso aqui tá inclinado para atividade física, eu gosto um pouco. A gente chegou lá no lugar e assim, cara, minha vida é uma coisa que não dá para explicar algumas coisas. A gente chegou no lugar que a gente queria alugar, já estava locado. E tinha uma senhora com uma barraquinha na frente. Eu falei, vamos tomar uma coca e comer um salgado. E a gente ficou lá conversando e tal. Passou uma mulher e veio conversar comigo. E ela começou a conversar comigo, o olho dela começou a encher d'água. Falou, cara, meu sonho é ver meu filho assim, ele acabou de amputar a perna, que não sei o que e tal. A gente pode tirar uma foto? Eu falei, pode, com certeza, tá aqui meu contato, eu não trabalho com isso, mas se a senhora precisar eu posso te ajudar de alguma forma. A gente ficou ali. E aí a gente foi embora pro prédio onde hoje é uma das protéticas. E na porta outra mulher me abordou. E subi no elevador, ele olhou pra mim e falou, cara, por que a gente não abre uma clínica de prótese? Ele falou, você fala tão bem disso, você brilha seu olho, você gosta, tal, não sei o que. Eu falei, para, não. E aí foi. No final daquele dia, o estagiário que escolheu o nome da Protetics, tinha um cara lá, eu falei assim, chega aqui, vamos fazer um... E aí a gente foi brincando ali de falar nomes, até ele falou, Protetics. Eu falei, cara, esse é o nome. E eu abri assim, cara, pensando que não ia dar certo, assim, de verdade. Eu abri a clínica... Por que você achava que não ia dar certo? Cara, porque era um negócio meio de louco, assim. O valor que nós dois tínhamos, eu tinha uma parte, ele tinha outra. E a gente tinha 100 mil reais pra abrir a clínica. Cara, 100 mil reais... não paga nem... Não era a demolição. São duas próteses, né, também, tipo... Sim, em um prédio. Não existe clínica no Brasil dentro de prédio. Não tem. Sim. E, cara, assim, na Vila Olímpia, eu era tão inocente que eu nem sabia que eu tava na Vila Olímpia. Eu não sei se eu era inocente ou burro, né? E por que eu sabia? Porque um dia eu e a Bárbara foi lá fazer um negócio que ela me deu, como é que chama? Botox. Eu falei, cara, eu já vim aqui. E aí eu falei assim, cara, não tem nada a ver isso aqui. E era pra ser uma sala. Uhum. Falei, cara, como é... E as estruturas geralmente são 300 metros quadrados. Como é que eu vou colocar uma clínica em 50 metros? E aí mexeu, virou, eu consegui 4 meses de carência. E, cara, assim, foi na pedalada a obra, velho. Né? Parte dividiu no cartão e foi. Aí nasceu a clínica. Só que antes de inaugurar, quando eu comecei a demolição, eu comecei eu mesmo a fazer a landing page da clínica. E foi. Aí eu vendi uma. Aí eu aprendi a fazer Google. Eu fui aprendendo a fazer tudo ali. E eu coloquei umas fotos meio fictícias e tal. E eu mesmo fazia o comercial. Aí, cara, eu vendi uma, vendi duas, vendi 3 próteses. A clínica tinha acabado de reformar. Eu falei, nossa, graças a Deus, peguei esse dinheiro e coloquei lá dentro. Só que aí o povo começou a cobrar. Falou, cadê a prótese? Eu recebi 40 mil reais antecipado. E aí foi nisso. Aí, cara, o dinheiro foi entrando. E as próteses não são nacionais, né? A maioria que você trabalha. Mas como eu trabalhava lá,
E a galera gostava muito de mim. Antes de abrir, eu consegui R$200 mil em produto. Entendi. O cara chegou na cara e na coragem e falou, cara, ó, tá aqui, Faz dar me certo. paga como é que você puder. Me dividiu em 20 vezes no boleto. É legal, né? Porque foi uma credibilidade que você foi construindo Sim. no trabalho que você levou a sério Sim. antes lá, né? E o início da Protetics foi quando, Vitor? Foi em julho de 2000 Nós estamos fazendo 2 anos esse mês. Cara, é muito recente, né? É muito recente, cara. E cresceu Parece. muito, né? Sim. Impressionante. Agora como é que tá? A gente está indo para a 4ª clínica. As estruturas já são maiores, né? Estruturas de 300 metros quadrados. A de Campinas tem 500 metros quadrados. Hoje a gente não vende mais prótese de baixa tecnologia. Todas são de altíssima tecnologia. E aí é muito louco, né? Porque, assim, esses dias eu jantando com a Bárbara, assim, eu falei, caramba, né? Talvez eu vou chorar, tá? Talvez eu também. A primeira vez que eu vim em São Paulo foi para um campeonato. E veio eu e a minha mãe de favor. E que a gente não tinha dinheiro e tal. Aí a gente conseguiu ir de Montes Claros até Belo Horizonte de favor e entrou no ônibus do SESI Minas, de Belo Horizonte até São Paulo. E aí toda vez que eu passo na frente daquele Holiday Inn, eu falo pra Bárbara, a primeira vez que eu vim aqui foi aqui, ó. Igual aqueles caras bem jeca, assim, sabe? Eu sou meio jeca até hoje. E tinha um cara lá, cara, que ele era o maior corredor da época. E eu vi o cara descendo escada. E eu falei, mãe, tipo assim, puta que pariu, o cara consegue descer escada sem as duas mãos. Era corredor paralímpico. Era o cara que tava no auge. E isso passou, tal, voltei pra Montes Claros, né? A gente super humilde, super simples. E quando foi há uns 3 meses atrás, esse cara veio me pedir patrocínio, velho. Foda. Que demais. Então, assim, eu não patrocinei. Porque eu acho que você tem que ter minimamente um vínculo com a pessoa, né? E se for pra agradecer e dar qualquer retorno pra um atleta, será eu. E se for para fazer doação, eu sigo fazendo o que eu faço, que é para criança. Hoje eu dou as próteses para as crianças, elas não pagam. Bem ou mal, esse cara já cresceu, já se adaptou, já tem alguma coisa ali na mão, uma criança não, né? E assim, é sempre muito isso, assim, sabe, cara? Eu revisito muito esse eu do passado para que, assim, eu não crie esse rei na barriga, sabe? Sim. Porque a gente tá bem hoje, mas assim, eu não tô 10% do que a gente planeja para o grupo, né? Hoje nós temos 4 empresas que tá dentro do grupo, que a gente puxou agora. E, assim, cara, a gente tem uma série de coisas, a gente tá estudando a compra de uma importadora. Então, a gente hoje faz coisa de gente grande, sabe? Mas eu sempre brinco assim, sabe? Eu nunca posso perder isso, sabe? Sim. Porque, cara, você vê meu pai e minha mãe... Meu pai, até hoje, ele não sabe muito bem o que eu faço. Assim, você conversa com ele, ele trabalha com negócio de prótese e tal, né? Assim, conseguiu abrir um negocinho lá e tá lá. Na cabeça do meu pai é isso, sabe? Minha mãe, ela já entende um pouco mais. Mas é isso, assim, sabe? Eu acho que tudo que eu acho que eu faço hoje é isso, assim. Só tento ser uma pessoa um pouco melhor. Sim. no que E você eu gosta faço. muito de ter esse contato com os pacientes, né? Embora você seja meio que o dono do... Às vezes, sim, do- às vezes. Depende do paciente. Cara, porque é complexo, né? Sim. Assim, você setar a expectativa do cara, ele chega lá, hoje, chegou uma senhorinha, ela me pagou R$15 mil em dinheiro, tudo nota de 50. E aí eu falei pra Bárbara isso, né? E a gente tá vindo pra cá agora, eu acabei de receber. Ela virou pra mim e falou assim, ó, esse dinheiro foi o que o meu irmão juntou a vida inteira. Porque a Kathleen, que é a menina, uma das recepcionistas, falou assim, nossa, tá com um cheiro forte. Ela falou assim, não, a gente coloca debaixo do colchão, mas coloca em saquinho pro dinheiro respirar. Sim. Pra não perder, dar bicho, enfim. Então, cara, pensa. É. E é um senhor de 62 anos. Ele virar pra você e falar, não, esse dinheiro aqui é o que eu juntei a vida inteira. Agora toma aí e você tem a muita missão responsa, de né? voltar a andar. Mas eu prefiro, assim, eu gosto de ter esse contato com os pacientes. É uma coisa que eu sempre tento criar muito vínculo, né? Às vezes não é tão saudável, porque perde o profissional ali,
né? Para o negócio raramente é bom, né? Porque Não a é. gente acaba saindo dando um monte de desconto, fica muito, né? Hoje a gente tem uma regra, eu não falo de valor mais, Ah, porque senão... na browneria eu não posso negociar. Quando eu negocio, eu saio dando tudo, né? É, Eu sou o pior negociador do mundo. hoje... Mas a galera deve se inspirar muito, né? Porque imagina, tipo, a pessoa... Eu me inspiraria muito se eu tivesse, por exemplo, no processo de perder as pernas, alguma coisa assim. E aí, quando eu vou numa clínica, eu encontro uma pessoa igual você e não um vendedor que nunca passou por isso, é completamente diferente, né? Tipo, eu Essa ia querer saber de você, pô, você Sim, tá muito bem, cara, como é que você fez seu processo pra estar assim e exato, tal? Acho que a galera te fica meio curiosa, assim, né? fica. Eu tento não puxar pra isso, mas, cara, é minha maior prova social, Sim. Sim. né? Não tem como. Isso, Ah, eu acho que é um farol ali pra galera, né? Tipo, é uma sem bússola, tipo assim, dúvidas, cara, isso. dá pra eu ficar bem, É, né? volta naquilo que eu te falei. Sempre tem um lado muito bom e um lado um pouco ruim, né? Porque a Sim. pessoa também acha que ela vai ficar igual você. Só que, cara, Cada pessoa vai ter o Cada processo pessoa. dela. e eu me dedico muito pra Sem isso, ser né? absurdamente Sim. disciplinado, né? E Também, não, pô, você Não, o cara muito, acorda é. todo dia 4 horas da manhã. Se eu mandar uma Mas mensagem pro Dourado 9 e 1, ele já não vai me responder. 8 e 1. É, ele larga o celular dele pra ter a qualidade dele. E, Pô, Vitor, ouvindo você falar assim de toda a sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, dá para entender que em alguns momentos você tomou algumas decisões baseadas um pouco no seu propósito, né? Claro que sem ser muito utópica, porque a gente precisa ganhar dinheiro, precisa se sustentar, e isso também obviamente é muito importante. Mas você acha que hoje na Protetic você está com o seu propósito alinhado? Tô. De tipo assim, isso você se vê, claro que não dá para saber do futuro, mas você se vê por muito tempo fazendo o que você está fazendo hoje. Hoje, talvez, dentro do que a gente faz ali, já tem coisas mais rentáveis, Uhum. né? Só que é como se fosse um filho mais novo, sabe? Tipo um bebezinho que você cuida, assim. E assim, a Protetics pra mim é isso, né? Então, eu acho que a gente pode chegar em níveis que o que a gente sonha, né, é se tornar um grupo como um Fleury, que tem várias disciplinas aclopadas dentro de um só lugar. A gente desenha para isso, se a gente vai chegar, eu não sei, né? Uhum. Mas é o que eu amo fazer ali, sabe? Sim. Eu tenho alguns receios porque é muito nichado, né? É uma área muito, assim... Eu acredito que mais 3 anos a gente já chegou num teto ali. sim. Não dá mais para passar daquilo. Mas, O assim... teto você fala porque satura a quantidade de cliente mesmo? E Entendi. não é um negócio escalável. Sim. Primeiro, não tem profissional no mercado. Então, todos os profissionais novos eu tenho que tirar de algum lugar. Isso é muito difícil, porque como é um mercado muito pequeno, você acaba se desentendendo com as pessoas. Porque, cara, né, todo mundo se conhece. Ah, o fulano tomou o meu... Mas assim, eu não tomei. E geralmente as pessoas vêm me procurar. Mas é um negócio que eu acho que, assim, já a gente chega num teto ali, sabe? Porque onde eu trabalhava era uma das maiores que tinha no mercado. Então, a gente já tá muito igual já, né? Sim. Nesses 2 anos. Os caras têm 50 anos. Uhum. Então, eu acho que, né? Mas, assim, hoje, se fosse para escolher uma coisa para eu fazer pro resto da vida, seria isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim. É o que eu realmente gosto de fazer, eu entendo. E eu acho que todo mundo tem um ponto de excelência, assim, sabe? Sabe aquele momento que você fala, cara, eu me sinto bem aqui, eu performo bem, eu tô confortável. Esse meu momento é, por exemplo, avaliar um paciente. Uhum. Eu saio da avaliação e falo, cara, eu gosto disso, eu sou bom nisso e eu tô fazendo algo muito nobre aqui. Sim. Sim. Então, eu acho que Dá são um as senso 3 de propósito coisas... diferente, né? Eu acho que essas 3 coisas é o propósito, né? Foda. Foda. Cara, você estava comentando com a gente que agora você está querendo participar de um Ironman. E aí eu quero muito saber todos da onde que veio e como é que tá o processo para isso. Não, eu vou fazer. Exatamente, já mudou tudo, né? Cara, não dá mais pra voltar. Assim, eu já Mas quando que você tomou essa decisão, assim? Tipo, quando você resolveu? um domingo à tarde pedalando. Mas esse ano? Foi. Não, há 60 dias atrás. Pois é, porque a última vez que a gente tinha 90 encontrado dias. não existia Não. isso. Cara, assim, o esporte sempre foi uma coisa que eu tentei estar ali, né? Então eu sempre conciliava a academia e tal, né? Mas nunca dava tempo, porque, cara, eu saía de casa super cedo, chego super tarde, né?
Só que eu até brinquei quando eu sentei aqui, eu brinquei com você, né? Eu falei assim, cara, minha vida uns dias atrás estava insalubre. Por quê? A clínica, ela cresceu muito. E, infelizmente, nós, como gestores, a gente acha que não amadurece como negócio. E eu não amadureci, né? Então, há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu tava... Cara, tava vendo se eu comprava uma televisão ou se eu comprava uma máquina de café para a clínica, sabe? Hoje eu tô negociando coisas que eu, em, sei lá, 6 meses eu faturo ali. Então, assim, cresceu muito rápido. Sim. E eu não amadurecia Mas que sempre que a nessa curva de velocidade. crescimento é muito alta, tipo, E é muito soco ela no sempre vai ser estômago. maior que a nossa capacidade, porque a gente não está preparado para tanto Exato. crescimento, né? E Tem eu que não até tava. se você tiver uma capacidade de gestão muito boa, para você organizar tudo de novo, as equipes voltarem a se entrosar, tudo é um trampo, né? É muito difícil. Ah, vocês sabem disso muito mais que eu. Então... Mas eu não sei, mas a gente Não sabe. sabe. 10 anos é muita coisa. Sim, E aí chegou um momento que eu falei, cara, minha vida tá insalubre. sim, Porque eu queria resolver minha vida em 5 anos, né? E eu sempre ficava falando isso pra Bárbara, eu preciso fazer alguma coisa pra ser um momento de desligar disso, sabe? E um dia pedalando, domingo à tarde, eu comecei a ver um vídeo pra passar tempo. E eu falei, cara, por que eu não faço uma prova, um Ironman, né? E aí Bárbara falou, não, dorme que passa, amanhã você já vai inventar outra coisa. E eu dormi, eu acordei e falei, não, eu quero fazer esse negócio. Aí E o eu que te dormi de novo. despertou isso? Teve alguma coisa? Cara, eu acho que alto rendimento, assim. Falei, cara, eu sou amputado. Até onde o meu corpo, eu consigo levar meu corpo e minha mente pra ir, sabe? Sim. Porra, Como é que é o Ironman da categoria que você participa? o Ironman ele é uma bandeira. Então, ele é uma empresa que faz provas de triatlon e ficou muito famoso isso no mundo. E tem um cara que trouxe do Havaí isso pro Brasil. Então, é isso, né? Quando a gente fala de prova de triatlon, é a mesma coisa, só que você já está entrando dentro de um processo competitivo, de Olimpíada. Essa semana, o jogo mudou um pouco. Por quê? Porque agora eu não estou mais treinando para um Ironman, eu estou treinando para uma prova de para-triatlo. Então, em setembro tem o Campeonato Brasileiro, e depois tem Pan-Americano e por aí vai. O 70.3, ele é mais extenso, né? Eu acho que se você pedala 80 km, corre 40 e nada 4. As provas de para-triatlon, elas são o Ironman Sprint, que você nada 1.000, corre 5 e pedala 20. Então, é mais curto. Só que você pensa, puta, mas é mais curto, é mais fácil. Não, porque você leva o seu corpo a uma exaustão muito maior. Porque o cara que vai pedalar 80 km numa bike, 120 km, cara, ele não vai dar um pau de uma vez. Ele vai na manha ali. Sim. E aí ele fica ali em zona 2 no máximo e vai. Quando você faz uma prova dessa mais curta, você entra em zona 5. Você falta morrer. Então, é para isso que eu tenho treinado agora, entendeu? Sim. Até porque é o que mais vai preservar a minha longevidade dentro do esporte. Porque o impacto é menor. Porque pensa, cara, você correr 40 km de prótese. Velho, Existe essa prova de 40 km de prótese para... existe. Só que Mas assim... não desgasta o seu corpo num nível que, tipo... O problema não é o corpo. O É o problema quê? é o coto, é o que tá dentro da prótese. É sangrar, cara, é você ficar assim 20 dias sem andar depois. Esquece andar depois. Eu tenho conhecidos que eles são ultramaratonistas. Sim. O Paulo. Só que, puta, o nível de amputação do cara é grande, é super saudável, ele tem uma questão de alavanca que eu não tenho, e ele é unilateral, não tem uma perna só. Quando a gente fala de 2 amputações, é um mundo totalmente à parte. E quando a gente fala de 2 amputações e uma dessas amputações não é funcional, que é a minha amputação, O que é uma amputação não funcional? como eu posso explicar isso de uma forma mais simples? Toda amputação, por exemplo, supomos que aqui é a articulação do joelho, Tá. né? Então a gente preserva uma parte do membro para que essa parte consiga chutar a prótese, enfim, o paciente consiga ter uma longevidade ali de prótese. Eu não tenho essa parte. Entendi. Eu tenho, meu joelho ele só entra em Bem 30 pouquinho. graus. Então eu não tenho
tíbia, fíbula, que são... Você anda mais reto, assim, como se fosse mais duro sempre. Tem pouco espaço entre o joelho e o coto, né? Isso? Exatamente. Então, assim, não tem... por exemplo, você não consegue fazer um treino. Uhum. Você não consegue recrutar musculatura. Então, você tem sempre a musculatura morta ali, Sim. né? E, assim, agora eu estou dentro de um processo que eu faço muito treino, eu faço muita eletroestimulação. Tudo que dá para fazer, eu estou fazendo, né? Eu já pensei até em fazer uma osteointegração, que é aquela endoprótese, direto no osso. Só que eu acho que, para mim, a longevidade isso não vai ser tão saudável, né? Com prótese, não dentro do esporte. E é uma coisa também que eu não quero fazer e parar, né? Eu quero fazer, e só Deus É sabe. uma carreira paralela ali. Exato. E isso, mais uma vez, eu acho que cai dentro daqueles pilar lá de propósito, né? Puta, eu tô fazendo coisa que eu gosto. Queira ou não, é uma propaganda legal para minha clínica, né? Queira ou não, cada dia mais eu vou mostrar para os meus pacientes, ó, cara, dá para fazer alguma coisa, sabe? Você não perdeu a vida, dá para... Sim, E que não inspirar mais seja... as pessoas mesmo, Isso. né? E assim, queira ou não, me exige, cara, ser muito mais organizado, né? Então, você performa melhor no trabalho também. Essa rotina é mais bem construída, assim. Eu tô apanhando muito. Muito, assim. Como é que você está moldando sua rotina agora para conciliar o crescimento da Prothetics e você ter que arrumar essa gestão por trás com se preparar para o Ironman ao mesmo tempo, assim? Como é que tá seu dia? Tipo, você criou uma agenda bem rigorosa, assim? Cara, é difícil porque tem uma coisa que antecede tudo isso, que são as minhas próteses. Então, eu tenho que fazer prótese para correr, que são 2. Eu tenho que fazer prótese para pedalar. Ao mesmo tempo, eu tenho que alinhar minha prótese para ser condizente com isso. Então, só aqui já precisa de uma gestão de tempo, porque meu pior paciente sou eu. Porque os meninos vão lá, mexem um pouco na prótese, eu desço, eu vou fazer outra coisa, eu vou embora, fica ruim, eu volto. Então, assim, para pedalar, por exemplo, eu ainda estou pedalando estático. Eu não consigo pedalar com a bike. Eu ia te perguntar isso. A prova é uma bike na Normal. rua. Normal. E você tá treinando, por enquanto, numa bike indoor. Isso, Tá. exatamente. E aí que tá. Aí você tem que fazer um bike fit. Só que o bike fit, ele vai fazer uma adaptação normal. Sim. Então não pode ser só o bike fit, tem que ser o bike fit o meu técnico. E não pode ser só os dois, tem que saber se tá confortável para mim. Porque, cara, eu vou passar alguns minutos em cima dessa bike no pau ali. Então eu tenho que estar minimamente confortável. Aí, cara, eu vim comprar a bike. Aí vim comprar as 2 lâminas, que não foram baratas. Então, velho, além de você ter todo o gasto que você tem como um atleta normal, ainda tem tudo isso por trás. Aí, por último, vem o treino. Sim. Aí, o que eu faço, né? Eu divido em 2 treinos, quando dá. Tem dia que não. Paciência. Eu acordo ali umas 4 e pouquinho. Aí, eu faço o treino, né? Aí, por enquanto, ou eu pedalo ou eu nado. Aí, no final do dia, eu faço algum tipo de fortalecimento, mas tem dia que não dá para fazer, porque eu cheguei tarde em casa, acontece alguma coisa na clínica, ou sei lá, tô atendendo em Campinas até chegar aqui, não dá. E a corrida, eu tô fazendo ainda um processo de adaptação, umas 2, 3 vezes por semana só. E eu só corro 1.000 metros. Por quê? Eu tô há 13 anos sem correr, cara. Então, a corrida, só o tempo vai me trazer propriocepção, né? Um amadurecimento de tendão. Você mora impeditivo na corrida, é meio que a dor do impacto da prótese com... Cara, é a mesma coisa que você pedir um idoso de 60 anos para correr. Por mais que eu estou forte, para correr é outra história. Uhum. A prótese, ela tem um apoio que é infrapatelar, é no joelho. Então, a cada vez que eu piso, eu tenho uma paulada ali no joelho que tem que aguentar. Sim. Então, é isso, assim, eu tenho que reorganizar toda a minha vida para isso. A sua meta para a primeira prova é meio que concluir a prova. Qual que é a meta que você está colocando? Cara, assim, tem um campeonato em setembro, eu não sei se eu vou participar, porque eu não quero só concluir a prova. Uhum. Entendi. Então, eu quero fazer algo para eu ganhar, né? E, assim, hoje, eu não quero ganhar, porque, assim, modéstia à parte, eu acho que hoje eu já conseguiria ganhar ali uma prova, mas eu não me classificaria. Mas Então, classificaria para quê? Para um campeonato pan-americano. Entendi. Como funcionam as divisões de classificação, por exemplo, tem por tipo de amputação, por tipo de deficiência física? Como que é essa parte? Ainda é muito pobre no Brasil isso, né? Aham. Por quê?
Porque às vezes você classifica um atleta que não tem nada a ver. Vou te dar um exemplo. Tem um rapaz que ele não tem o braço aqui, né? Só que ele corre com um cara que só não tem metade da mão. Sim. Cara, É muita exato. diferença. É. não faz sentido. É igual ao seu O caso, cara- né? Tipo, se sua perna só quase não tem O mobilidade. cara você pedala concorre- só com um braço, velho. O cara nada só com um braço. Sim. O Mas ao outro- mesmo tempo, se você restringe mais, não vai ter nem gente pra você competir também. Não, né? mas o quê? Tem? Opa, É? tem muito Falei uma atleta. grande merda Falou. aqui. É, me Toma. conta mais. Eu acho. É. Eu não sei nada, eu tô aprendendo tudo agora ao vivo. É, tem uns caras, tem cara muito bom, velho. É? Ó, tem cara com deficiência que Mas corre, então por que eles não fatiam mais as categorias? fatiam. Aí, por exemplo, por nível de mobilidade e por deficiência. Tá. Uhum. O meu é TS2, que é quando tem amputação, as duas amputações abaixo do joelho. Tá. Tá. Só que aí o que a gente está tentando encontrar é um ponto ali onde explique que a minha perna direita não tem funcionalidade. Então, eles têm que me considerar como uma amputação acima do joelho e uma abaixo, praticamente. Entendi. Só que, cara, como é que você vai explicar isso para um atleta que está correndo comigo, que ele tem uma amputação acima do joelho? Ele vai falar, não, você tem joelho. Uhum. Eu vou falar, tem, mas não presta. Ele vai falar, o problema é seu, mas você tem. Entendi. Né? Então, assim, é complexo isso aí. Sim. Como é feito, né? Eles fazem uma classificação no Brasil, manda para fora, aí eles aprovam ou reprovam. O problema é que se reprovar, você tem que entrar dentro de um processo de novo e tal, mandar. Entendi. Você meio que você arrisca perder o timing que você tá E agora. só tem um médico no Brasil para fazer isso hoje. Entendi. Foda, hein? Ah, E aí a gente tava conversando antes, você tem uma ideia de daqui a 4 anos conseguir talvez estar na Paralimpíadas. é meu objetivo final. Não final, né? Sim. Mas, assim, de conclusão é isso. Eu consigo, né? Só se, cara, eu não seguir o que tem na minha cabeça ali para fazer. Mas eu consigo, né? Hoje, para você ter uma classificação boa, aí você tem que fazer a prova em 1h05, mais ou menos, 1h10. Você pensa, puta, é tempo pra caralho, mas, velho, você Sim. nadar 1.000 metros, correr 5 km, pedalar 20. Como Sim. que é as próteses? As próteses são diferentes. São. Aí você vai nadar com uma prótese. Não, eu vou nadar sem prótese, não pode nadar com nenhum tá. tipo de acessório. Tá, você vai nadar sem prótese. Aí você coloca a prótese pra bike primeiro, né? Isso, Pra bike, aí depois você troca e coloca a de corrida. isso. Isso aí também é uma coisa que tem que pensar como é que vai fazer. Essa é a porque, logística, né? geralmente, nas provas, você tem direito a... Tem um nome lá, mas são pessoas que te carregam, né? Só que qual que é o problema? Isso eu não controlo. Por exemplo, eu não conheço o cara que vai me carregar. Ah, você não escolhe? Não. Então, assim, eu posso até escolher, mas pode ser um. Uhum. Aí, depois você levar a Bárbara... Eu acho que ela não consegue. Então, assim, depois que tiver tudo pronto, eu vou pensar em uma forma de sair do mar. E, cara, não sei como eu vou fazer ainda. Se vai ser de bananeira, de Porque 4. o tempo tá rolando ali, né? Exatamente. E aí, assim, às vezes os caras brigam por causa de 30 segundos. 30 segundos... Mas você sai do mar, a pessoa te espera ali bem quando a Isso, onda ela te acabou, pega no colo, Te joga ou numa cadeira de rodas, ou que você que já tá ali escolher. do lado. Isso. Tá. Aí, assim, a única coisa que eles deixam é nadar com o liner, que é esse silicone que a gente usa pra vestir a prótese. Só que, Tá. cara, certeza que vai me assar isso aqui, velho. Se eu... Ah, Porque se tiver água muito salgada, sol, ferrou. né? Água salgada. Água ainda. salgada. É tipo Nada. Fórmula 1, você vai ter que ver se tá com o clima ali mais É. ameno, menos ameno, fazer negócio. Mas isso é louco, porque assim, se estiver muito quente, eu perco volume muito rápido. E aí, se eu perco volume muito rápido no coto, minha perna começa a bater na ponta do encaixe. Entendi. Então você tem que ter toda uma estratégia pensando nisso mesmo, Tem. igual a Fórmula 1. Exato. E Que aí doideira, tá. né? E aqui, Só o tempo vai cada me trazer um isso. usa uma prótese dele, né? Isso. Claro. E tem próteses que são melhores que as outras também. Esses caras que estão em alto rendimento, todos já têm prótese boa. Entendi. É meio que todo mundo no mesmo nível ali de É. prótese. Aí, assim, puta, tem bike, né? Só que aí, velho, bike é foda. Bike, tem um cara que corre com uma bike de 200 pau, tem um que corre com uma bike de 30. Sim. Aí, meu amigo... Porque você lembra aquele cara da África do Sul que corria junto com os outros corredores que não tinham deficiências? E aí eles acusavam ele, aquele cara que deu uma merda gigante. Claro, né, Chico? E aí... Quem quebrou o recorde dele foi o cara que eu te falei. Sério? Sério, o cara que veio me pedir o patrocínio. Pois é, mas aí a galera falava como se a prótese dele impulsionasse demais. Lembra disso?
dessa porque, treta? assim, você ia falar o cara. Não, eu ia só comentar que era aquela prótese que é Que é um uma ganchinho, coisa né? assim, né? Essa é a que você vai usar pra correr também. É a de Isso. corrida, né? Como é que chama é esse tipo que de eu tenho. prótese? É, Cara, lâmina de corrida. lâmina Sim. de corrida. É, assim, não tem muito nome. É uma lâmina de corrida. Por ter essas lâminas, a minha lâmina, por exemplo, ela é para longa distância. Então, ela não dá impulsão para frente, ela dá impulsão para cima. Tá. Quando são lâminas para curtas distâncias, que é de 100 a 400 metros, elas impulsionam para frente, Tá. né? E, cara, então, assim, ela tem uma propulsão, sim, né? Quando pisa, ela dissipa energia e joga Como se fosse a uma pessoa. pequena mola ali. Isso. Mas tá, se ele não tiver isso, como é que ele vai correr? Porque Sim. o que faz isso é a dorsiflexão do nosso calcanhar ali, Uhum. né? Sim. Então, assim, Ela tá simulando uma eu coisa lembro que o que nosso na corpo época... faria. eu lembro que na época até saiu uma matéria no Fantástico, enfim. Só que, assim, cara, desculpa, assim, mas, porra, é você ser muito mendigo de... Uhum. O cara não tem as duas pernas, Sim. você tá brigando porque o cara ganhou de você com as duas pernas. Véi, desculpa. É da Sim. mesma forma que tem tênis que dá um pouco mais de propulsão do que outros É, tênis. porque pra quem é leigo, a gente fica completamente perdido, Sim, né? mas, Porque... cara, assim, ó, certeza, esses caras, ele terminam a prova, velho, não consegue andar. Uhum. Nos Sim. treinos, esses caras sofrem demais. Então, tipo assim, você ter uma vida saudável com prótese é um negócio difícil, velho. E você vai ter que fazer um planejamento pro pós das provas também, né? Porque provavelmente você vai Sem ficar dúvidas. arregaçado ali, E né? fica, assim, Tipo, nos treinos como já é que você vai fica. fazer? Você vai fazer fisioterapia? Não sei. Mas, assim, eu tenho que dar conta. É meio que a rotina lá do... É Dave ou Davi Goggins? Sabe? É, sei. Que ele faz as provas e depois ele fica 2 meses no hospital se tratando. É isso. Que o cara corre 300 quilômetros. As provas dele é assim, vou correr 288 quilômetros. É. E aí, tipo, o cara fica 2 semanas E pelo que se eu recuperando. entendi que você falou, o plano do Ironman deu uma pausa para ser um plano mais de atleta olímpico, né? Isso. Tá. Então você não vai fazer o Ironman que teria esse ano ainda. Talvez pra uma prova, talvez pra, assim, entender como é que tá meu tempo, Uhum. né? É, Nadar em alto mar. Só Até ver uma os curiosidade, ajustes também, é a né? prova de Florianópolis? Não. Não, Ah. tem várias, na verdade. Assim, Entendi. eu posso fazer uma prova em Florianópolis. Eu até estava pensando em junho do ano que vem fazer. Uhum. Só que praticamente a cada 60 dias, 90 dias tem uma prova, Entendi. sabe? Eu achei que tinha poucas até. Não, até que tem bastante. Agora mesmo esteve no Rio, Uhum. né? Só que assim, pra mim é um pouco indiferente, sabe? É legal porque por exemplo, no Ironman, eles não vão falar, você pode ir, eu posso nadar do jeito que eu quiser. Eu posso sair do mar sozinho, eu posso ter alguém para me ajudar, então é meio que livre, porque ali não tem ninguém competindo, Uhum. né? Sim. Então, assim, eu não sei, mas deixou de ser uma coisa, assim, sabe, ano que vem, isso até melhorou muito a minha cabeça. Porque eu ficava pensando, cara, não, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E não é barato, assim, né? E acabava, às vezes, não deixando de fazer, mas não fazia coisas do meu Sim. trabalho tão bem feitas, sabe? Isso me trouxe uma paz de, tipo assim, cara, não é um sprint. Isso aqui é pro resto da sua vida. Então, assim, Não precisa vai na acertar manha. agora no que vem, né? Pra planejar bem, né? Exatamente. Porque senão é uma coisa que você começa e para, né? O próprio técnico, ele falou isso. Ele falou assim, cara, se você quiser correr daqui 3 meses, eu tenho certeza que você consegue. Só que você vai fazer e nunca mais você vai querer fazer. Porque você vai sofrer muito. Vai doer muito pra você fazer isso. E assim, você vai ficar, puta, eu não posso parar aqui no meio. Não posso desistir. Eu tenho que terminar. Né? Então, deixou de ser, assim, uma coisa... E é bom também que você começa a conviver com pessoas de mais alto rendimento, sabe? Você não tá ali com um cara, tal, que tem um negócio, que tá ali fazendo aquilo, que também eu acho que, hobby, porra, né? merece também, né? E aí você vai pra uma galera que não, você vai pra uma galera que trabalha, que vive daquilo. É que nesses casos, eu acho que premia muito quem tem mais constância, né? Porque, tipo, Sem vai ser sobre isso, né? E é uma coisa que você é um diferencial ali, que você já tem muita disciplina e tudo, né? Então ajuda, né? Pra algumas coisas, viu, Chico? Ah, não, mas pra isso você tem, pô. Vai. Não, eu tenho, assim, eu consigo ter, mas eu tenho um probleminha, assim, com constância com algumas coisas. É? Parece que não, mas tem. Eu vou estar nas próximas Olimpíadas. A gente quer datas, né? A gente quer organizar o nosso cronograma também pra ir lá torcer por você. Quero ir lá torcer. Cara, é Paris agora, e aí conta daqui 4 anos, vai elencar ainda. Eu tô pronto pra estar lá com você em Paris. Lugar ainda, né?
Não. Não tem. Não tem. Não vai ser Paris, Francisco. Vai ser daqui a 4 Onde anos. vai ser a próxima? Não Ninguém sabe? tem, Não, ele alguém tem que E saber. tem muita prova durante esse tempo também, né? Assim, então, cada ano aí deve ter pelo menos umas 3 provas pra ir. Sim. Enfim, né? É Foda. muito foda. Muito foda, né? Muito foda. Sabe que agora a gente vai encerrando aqui, mas eu quero te contar um negócio. Por favor. No começo do ano a gente se encontrou. Eu tava muito ferrado. Lembra que eu tava com uma situação muito chata? Foi eu no desabafei. churrasquinho coreano? Foi no churrasquinho coreano. Eu desabafei com você e com a Babi. E aí você me falou um negócio muito bonito, que você me falou assim, ó, eu nunca vou esquecer essa frase, porque ela me ajudou muito. E sempre que eu tô com uma treta agora, eu lembro dessa frase que você me falou. Você falou, Chico, as coisas... a minha pergunta foi, mano, como é que você ficou com a cabeça boa quando você acordou e viu que não tinha as 2 pernas? E aí você falou assim, cara, as coisas na nossa vida têm o tamanho que a gente dá. As tretas da sua vida vão ter o tamanho na sua vida que a gente der pra elas. Eu levei isso muito pra minha vida, sabia? Mudou. Na hora já resolveu a minha forma de ver essa treta. Não foi Que verdade? bom. Foi verdade. Eu cheguei e falei com a Carol, falei, cara, o Douradinho falou um negócio que não sai da minha cabeça. Porque eu acho muito bonito isso, cara. Tipo, realmente, as coisas têm o tamanho que a gente tá. E aí eu comecei cara, eu não vou deixar isso me consumir tanto. E ela realmente, só o fato de eu fazer isso, não é que acabou o problema. Mas mudou a perspectiva. Mas, cara, né? eu continuava podendo resolver o problema da mesma forma, porque as coisas práticas, sofrendo ou não, você pode fazer igual, mas mudou a forma como eu deixava aquilo me atingir. Então, você me salvou ali, porque eu tava muito ferrado a cabeça. Você é um cara muito foda. Tava com hiperfoco ali, né? Tava com naquela hiperfoco questão. numa coisa que eu não controlava, porque eu controlava só o que eu podia fazer em relação àquilo. Sim. Mas eu não controlava a situação de fato, né? Então, é muito legal ter ouvido isso, porque... Da hora, eu não sabia eu que acho tinha que- feito todo esse efeito, não. eu acho que você tem esse poder, porque você é um exemplo de alguém que realmente usou isso na prática, né? Então, Sim. não é como se fosse alguém que não faz nada na vida me falando isso e Sim. vai ser uma coisa da boca pra fora. Vai ser alguém que eu sei que usou isso pra transformar a própria Sim. vida. Então, pra mim, teve um negócio muito grande, assim. Até Que hoje, da hora, sempre que eu tô velho. numa treta, eu solto essa frase direto, né? Eu falo, como diria o grande pensador Douradinho, e aí eu solto essa frase. Cara, assim, eu tenho umas filosofias de vida, assim, que me ajudam muito, sabe? Eu sempre falo isso. Sempre que... Bárbara, às vezes, até fala, puta, eu não sei como é que você consegue conviver com isso, assim, sabe? A gente vindo pra cá até, o cara me fez uma pergunta que eu falei, não, vou bater na cara dele, porque ele só pode, tá me zoando. Mas eu sempre penso o seguinte, cara, é besta que eu vou falar, mas eu sempre, quando eu tô em situações muito difíceis, eu falo, cara, isso aqui só tá laceando mais sabe, a quantidade de problemas que eu consigo resolver. Sim. E não é que eu fico confortável num problema, mas assim, eu falo, cara, eu não vou morrer, então eu consigo resolver isso aqui e tá tudo bem, sabe? E eu acho que é isso, se resume nisso que você falou. O problema é o tamanho que você dá pra ele, né? Isso a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica postergando, achando que tá tudo bem, né? Mas, assim, eu tenho muito essa lógica na minha cabeça, sabe? Eu quero que aconteça mais problema, porque o problema de um ano atrás, hoje eu já fico muito confortável com ele. Eu tô resolvendo coisas tão grandes, Sim. que me trazem uma dor de cabeça tão grande, que, cara, isso aqui já me deixa confortável. E eu quero que daqui a um ano eu consiga resolver esse aqui agora de uma forma mais confortável. E aí que eu acho que vem o que eu falei há um tempo atrás, aí agora, esse amadurecimento, sabe? Essa maturidade que a gente vai adquirindo com a vida. Então, assim, cada dia... É o que eu falei no início, sabe? Minha meta é só, cada dia, ser simplesmente uma pessoa melhor. Um cara que é muito bom no que faz na profissão, um cara que é muito bom com a família, né? Um cara que é muito bom no esporte, né? E quando eu for embora, cara, assim, puta... Aquele cara lá fez a diferença. Criança, eu penso muito isso, cara, quando eu consigo dar uma prótese. Sim. Fala, cara, eu vou ficar eternamente gravado na cabeça dessa criança, sabe? Sim. E você muda muito a vida deles, né? Porque... Muda. E assim, cara, às vezes eu dou com uma mão só, nem dou com duas, esperando algo voltar. Eu sei que você já assim. falou que cada pessoa tem um processo muito individual, assim, mas normalmente crianças lidam com mais ou menos dificuldade que adultos e pessoas Cara, mais velhas. Depende da idade. Hoje eu conversei com uma mãe, por exemplo, que o filho dela, ele tem um problema de bucomaxila. Então, a cabecinha dele tá cada dia mais para frente, o tronco mais para trás, tá tão grave que ele não tá conseguindo comer direito. E ele é amputado, porque ele nasceu com uma malformação no maxilar
e na perna. E aí, assim, ela começou a falar que isso está atrapalhando muito, porque a prótese está uma porcaria, não ajuda no tratamento, ele não sai mais de casa, ele está ficando uma criança muito depressiva, ele quer sempre jogar. Então, assim, nesse estágio, né, eu acho que se a mãe não realmente puxar a corda ali, não, vamos dar um jeito, assim, não melhora, sabe? Só tende a piorar. Quando é muito bebezinho, cara, Meio que já viu o mundo daquele jeito ali. não né? sabe o que tá acontecendo, Sim. sabe? A gente protetizou um essa semana que eu liberei sexta-feira do Rio. E assim, cara, segunda-feira chegou lá, fez o molde, sexta-feira chegou lá de mãos dadas com os pais. Então, é isso, um cuidado Quantos que... aninhos? 2. 2. E aí nós trabalhamos com todo tipo, né? Por exemplo, eu tenho um que tem autismo, eu tenho um que tem autismo e TDAH. Então, pensa, cara, você reabilitar uma criança já é difícil. Uma criança de 3 anos com autismo e TDAH, Sim. a gente tem que fechar a clínica, literalmente fechar a porta para atender só ele. E assim, um cuidado que eu sempre falo pro pessoal é para não perder a sensibilidade, né? E essas crianças, elas crescem muito rápido, a prótese também não vai durar tanto tempo. Eu tenho um combinado de assistir em 2 anos. Falar, vou te Legal. dar, eu vou assistir em 2 anos, é tempo de você respirar. Sim. Isso é até um bem que eu acho que eu faço para os pais ou para quem tá envolvido. Eu falo assim, cara, depois você vai se virar. Sim. E aí, assim, chegou em 2 anos, não deu... Não chegou nesse estágio ainda, porque é protético, só tem 2 anos, né? Mas aí eu acho que é rever, né? Assim, tá, não deu, mas, por exemplo, essa mãe, eu não vou doar. Eu falei para ela, é tanto e você vai me pagar como você puder. E aí nós vamos entender lá, cara, se é R$50 você pode pagar, mas você vai pagar R$50. Porque isso aqui tem que ter um preço, Sim. né? Senão, cara, não tô falando que é isso, mas às vezes acontece de apoiar muito na deficiência do filho e ela achar que ela é deficiente também e que... Não, cara. Sim, até para dar um valor também ali pro trabalho que está sendo feito, né? Sem dúvidas, né? O técnico que tá atendendo Eu ela, sou a cara, pessoa mais contra coisas grátis. Isso foi de um ano para cá. Porque eu falei, cara, tudo que eu fiz de graça para os outros, ninguém valorizou. E sempre que eu cobro, as pessoas valorizam e usam 10 vezes melhor para a vida delas. E quer de novo, né? E, cara, eu falei, cara, não dá para fazer as coisas de graça, porque é da nossa natureza. Tudo que vem muito fácil, beleza. Sim. Não vai se esforçar para transformar aquilo em algo e tal, né? Muito Eu ainda louco não isso. aprendi, não. Não, mas a gente aprende apanhando mesmo. Vitor, você é bem jovem, né? Quantos anos você tem? 28. 28. Faz 12 anos, então, do acidente. Lindo. Tem mais, tem... 13 Sim, anos. Eu tô bem Em impressionada, agosto eu faço assim. aniversário. 28 ou 29? Não, aniversário de acidente. De acidente. Quando que você faz aniversário de acidente? Agosto, dia 4 de agosto. Muito bem. Mas, Não, porque... Mas você faz alguma coisa? Não, né, cara? Cara, a gente faz... Você faz? Tá a mentindo pra mim. Quando a gente perdeu a perna, eu incinerei, aí a gente solta um pouquinho dos paus em casa e tal. Olha que safado. Eu e Carol, a gente comemora aniversário fiquei de assim. divórcio. Comemora? A gente foi lá no bar, bebe uma caipirinha. Isso foi Chico. uma vez que O eu momento fiz feliz da minha isso. vida é o meu aniversário de divórcio Eu com a Carol. nem sei quando Eu vou foi. comemorar dia 16 de julho. Tá. Eu criei essa data na minha cabeça. Tá. Que eu ia comentar que a gente se conhece há bastante tempo, mas eu não sabia muitos detalhes ainda da sua história. Eu tô bem impressionada, assim. Obrigada por ter vindo, contado pra imagina. gente, pro pessoal. Porque é muito motivacional, assim mesmo, né? Não sem querer vir para um papo de coach, assim, mas é muito foda ver tudo que você já passou e percorreu. Só com 28 anos, Francisco. Você tem 38, Francisco. Não tem culpa se eu não Não perdi a perna, né? Cara. Agora eu tenho culpa de ter as pernas. Ué, o que é isso, né, Douradinho? Tá maluca? Eu, hein? Não, cara, obrigado eu. te amo. Obrigada. Valeu, Obrigado. Chico. Você é Cara, meu ídolo. obrigado. E a gente vai estar até a lá, próxima. não sei aonde, mas daqui a 4 anos Eu vou estar nas estaremos Olimpíadas, Amém. Paralimpíadas. torcendo. Eu posso te Tomara. carregar assim? Eu Pode. vou ter que ficar mais forte. Não, mas eu tô Eu não emagrecendo escolheria muito. o Chico pra ser o teu carregador Não, pensa o oficial. Chico correndo, Cara, ele vai embaraça, perder o foco. cai em Ele cima vai de perder Treino o mim. junto. foco. Não, eu vou ficar gigante. A pessoa que carrega pode usar bomba, só a pessoa que Não compete. é sobre usar bomba, Não, Francisco. então não quero mais. Eu só queria um motivo pra isso. Querido, tamo junto. Muito obrigado. Chico. Cara, Espero obrigado. que vocês tenham gostado. Quer falar mais alguma coisa? Sigam o Douradinho, sigam a Protete. Sigam o Douradinho, Dourado Life. Acertei? Acertou. @Dourado Life. Eu nunca erro essas coisas, cara. Nunca Sei é. tudo. Se a Nomes, gente coisas falar assim, eu do nunca que erro. aconteceu, nunca é. É isso. Errou. Fechou. Faltou falar alguma coisa? Não, falei É isso? bastante. Aham. Vamos falar. Deixa eu fazer o jabá.
Pode fazer. siga a Protetics também. Isso arroba também, aí. Protetics. com I ou com Y? Com I. Com I. Protetics com I. Pronto. Fiz um jabá grátis aqui. Parabéns. Não, você tem que me dar R$50. Agora. Porque senão você não vai valorizar. Já viu? 50 conto. Te peguei, hein? É nóis. Obrigada, Muito beijo. obrigado, gente. tamo Até junto. a próxima. É nóis.